Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiros e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos do estado da economia portuguesa. Passados 2 meses, desde o início de 2024, já conseguimos perceber o positivo ou negativo arranque do ano, mas o foco está em toda a pintura. A economia nacional foi uma das mais lentas da zona euro, segundo o FMI, que em dezembro de 2023 indicou que Portugal foi ultrapassado por 11 países no PIB per capita desde 1999. Nos últimos 20 anos, o PIB português acumulou um crescimento de 20%. Para analisar o tema, convidamos a jornalista de economia Anabela Campos, que se junta a nós à distância. Anabela, olá, obrigada por teres vindo. Antes de iniciarmos a nossa conversa, Anabela, vamos ouvir João Cerejeira, professor de Economia da Universidade do Minho, em entrevista à SIC Notícias. Quando nós temos uma maior diferença na geração acima dos 40 anos, onde aí nem sequer temos metade da população com ensino secundário completo. Portanto, Portugal chega tarde este processo de massificação do ensino e o chegar tarde mostra-se depois nos números por haver uma diferença muito grande entre gerações. Essa diferença entre gerações também pode explicar em parte o não aproveitamento deste potencial em termos de capital humano das gerações mais novas. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A. Anabela, nas 2 primeiras décadas do século XXI, a economia portuguesa mal cresceu, apesar dos apoios e subsídios que foram chegando de Bruxelas. Mas quais é que são as razões que explicam esta lentidão no crescimento da economia portuguesa, que, como ouvimos, é uma das mais lentas do mundo, uma das 20 mais lentas do mundo, aliás? Sim, este é um problema que se arrasta há algumas décadas. Portugal, a economia portuguesa está especializada sobretudo em setores de baixo valor acrescentado e pouca intensidade tecnológica. E isso faz com que nós nos atrasemos, ou seja, que tenhamos uma produtividade muito baixa. Isto não quer dizer que os portugueses trabalham pouco ou trabalham mal. A questão é que os investimentos e as empresas que estão a operar em Portugal não são tão inovadoras ou tão tecnológicas como aquelas com as quais o país concorre. E, por exemplo, uma das questões, uma das áreas que tem sido o motor do crescimento da economia portuguesa, que é o turismo, é um setor de baixa produtividade, ou seja, precisa de mão de obra muito intensa, mas mão de obra pouco qualificada ou que não produz grande valor acrescentado, certo, no sentido de ser um produto que se possa exportar e com isso também trazer verbas para o país. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que me surpreendeu há muitos anos, que foi um investimento que a Portocel iria fazer e que era um investimento de 500 milhões de euros e naquela altura era um valor muito elevado e todos aplaudimos e de repente quando fomos perceber e quando percebi os quase 500 milhões de euros que a Portocel ia investir era para comprar uma máquina de pasta de papel à Alemanha e a grande diferença é isso, a Alemanha tem produtos de alto valor acrescentado que produz máquinas e Portugal não tem sabido fazer essa transformação. Claro que há áreas de negócio muito interessantes a nascer em Portugal e até alguma na área tecnológica e no Norte há muitas empresas também agora na área das energias renováveis, mas a grande economia a que faz crescer o PIB e ter esse tal valor acrescentado em Portugal não tem crescido muito nos últimos anos e não tem
tem havido muito investimento nem público nem privado. Nós temos uma falta crónica de capital, que também acaba por ser uma das debilidades da economia portuguesa e que tem razões históricas e que vêm para lá, que vão ao século passado e quando houve a destruição de capital em Portugal, um bocadinho, isto é um bocadinho polémico, mas que foi provocado também por... quando houve assim um certo desmantelamento da economia no 25 de Abril e pronto, por boas razões, mas que levaram a que esse capital, o pouco capital que existisse, desaparecesse e pronto, e tem sido difícil voltar a pôr o país a crescer. Então quais é que podiam ser os setores nos quais podíamos apostar exatamente para desenvolver a economia do país? Eu tive a falar com algumas pessoas para fazer um trabalho que saiu esta semana e todos têm um ponto em comum, que é, eles acham que a maior parte dos economistas e até ex-ministros com que falei com o Álvaro Santos Pereira e com o Luís Mira Amaral, que foi ministro da Indústria e que tem ideias muito claras sobre isso, e com o Ricardo Reis, que é um economista que está em Londres, todos eles dizem que Portugal tem que crescer, que é fundamental crescer na indústria exportadora. E isso nós vimos nos últimos anos, mesmo depois da crise de 2008 e 2009, e mais recentemente quem tem também dado um forte contributo para o crescimento do PIB é a indústria exportadora. É maioritariamente a indústria exportadora e o turismo, como dizias há pouco, são os dois grandes motores da economia. Exatamente, portuguesa. Sendo que o turismo nenhuma economia pode estar a crescer assente apenas no turismo, porque o turismo, lá está, é um setor de baixa produtividade, e depois isso faz com que Portugal continue, ou que os portugueses comecem a perder poder de compra e os números que nós mostramos esta semana na edição mostram que o PIB per capita em Portugal ainda é do 45º maior do mundo, mas desceu 10 lugares nos últimos 30 anos, ou seja, nós precisamos mesmo de usar a mão de obra qualificada que temos em Portugal e Portugal, nós estamos sempre a dizer que somos temos as gerações mais bem preparadas dos últimos anos, mas muitas dessas pessoas estão a ir para fora porque depois também não são aproveitadas internamente, e portanto também temos que fazer traduzir essa aposta que temos feito, que o país tem feito na educação, para depois para a criação de empresa. Ouvimos isso mesmo no som inicial, em que as nossas qualificações são cada vez maiores, mas a economia não o acompanha. Anabela, para além disso, tendo em conta o excedente orçamental deste ano e com a dívida pública abaixo dos 100% pela primeira vez em 15 anos, a economia não deveria estar a melhorar? Às vezes o facto das finanças públicas estarem melhor e ter havido progressos nesse sentido, e é muito importante que o país tenha ido para aí. A questão das contas certas é relevante, sobretudo nos últimos anos que as taxas de juros estavam a subir e de facto isso penalizaria o país. Quanto mais alta for a dívida, mais penaliza o país. Isso nem sempre se traduz depois numa economia vital, não é? E é expansão. Nós também temos aqui um problema que apontava o Paz Mamed e outras pessoas, mas nós não temos grandes multinacionais, não conseguimos criar grandes marcas internacionais, e isso depois também pesa sobre a economia e sobre o país, porque muitas destas grandes marcas multinacionais depois são motores para as pequenas, para outras pequenas empresas ou para empresas à volta, umas puxam pelas outras, e isso leva-nos a uma questão que Portugal nos últimos anos e sobretudo na crise de 2008, 2009 e depois com o colapso do Grupo Espírito Santo e o que se arrastou do BES, da PT, e o facto de termos tido o FMIK também levou à venda de grandes multinacionais, tipo a Simpor. Houve um conjunto de grandes empresas que nós perdemos e que tinham uma função na economia que funcionam por arrasto, porque quando se internacionalizavam levavam outras pequenas empresas à volta, ou seja, há pequenos negócios, e o facto de nós não termos
essas grandes empresas e multinacionais e empresas que se internacionalizam, também acaba por contribuir para um crescimento mais medíocre, mais pardacento ou mais reduzido. E porquê é que achas que Portugal é um país pouco atrativo para essas empresas multinacionais? Até poderia ter algum poder de atração e se calhar em algumas áreas até tem, nas áreas tecnológicas. Tu vês muitas empresas a virem para Portugal porque temos muito bons engenheiros e bons técnicos e ainda assim a ganhar um bocadinho menos que na Europa, mas isto é tanto mais, não tanto atrair multinacionais, mas criar dentro do país grandes multinacionais, como por exemplo temos aqui ao lado a Inditex e a Zara, que tem a grande marca Zara. Uma empresa destas depois faz com que a própria economia do país se desenvolva. Muitas vezes depois há aquele que contrata dentro do país, por acaso também vem contratar Portugal, mas textos, acaba por desenvolver a indústria têxtil, depois agregada às grandes empresas e às multinacionais, depois também tens os bancos de investimento, as empresas que assessoram as grandes empresas, ou seja, há todo um conjunto de negócios que se desenvolve, negócios que criam valor acrescentado e criam empregos com valor acrescentado e bem pagos à volta das grandes empresas que se internacionalizam. Há um fenómeno muito positivo que Portugal perdeu um bocadinho quando perdeu muitas das grandes empresas e as vendeu a grupos internacionais que estão muitas vezes mais focados em produzir ou criar riqueza que traga valor para os seus países de origem. Mas pronto, mas não está tudo perdido. Eu estou aqui com um discurso muito pessimista, mas as pessoas com quem falei também apontam nesse sentido. Ou seja, Portugal tem que encontrar... Quais é que são as soluções que os especialistas com quem falaste apontam? Tem que encontrar as áreas estratégicas, defini-las e apostar nelas e investir até com incentivos fiscais direcionados, mas é essa a ideia de criar incentivos fiscais direcionados para áreas estratégicas que onde Portugal se possa distinguir e tenha vantagens competitivas e há algumas áreas em Portugal nós estamos com uma indústria farmacêutica interessante no norte. São essas as áreas nas quais conseguimos apostar? É a indústria farmacêutica e em mais quais? Há várias, nós por exemplo temos uma indústria forte nos moldes e olha que foi uma indústria que surgiu até muito ali em paralelo com a indústria automóvel, que tem a ver com a vinda nos anos 90 da Auto Europa para Portugal. Isto também permite perceber, a Auto Europa quando veio para Portugal permitiu que houvesse um cluster ligado à indústria automóvel criado ali naquela cintura de Setúbal, de empresas que fazem peças para a Auto Europa e que depois muitas vezes distinguem-se e começam a investir noutros países e a ser fornecedores de grandes empresas noutros países. E há também nós também acho que temos algum know-how que se começa a desenvolver na área da energia. Há negócios em perspectiva que depois também têm problemas ecológicos e batalhas à volta disso, mas que é o lítio, as baterias para o lítio, para os automóveis elétricos, enfim, há um conjunto... Sim, mesmo as energias renováveis, dos painéis solares. Pode afirmar-se, e coisas que até não estamos a ver agora tão bem, mas que podem estar... disponíveis se olharmos para ela e as investirmos. Temos a biotecnologia também, que acho que também somos fortes, mas alguém me dava um exemplo de, por exemplo, a Tesla, que é hoje uma grande empresa, começou com o Obama a financiar inovação, a financiar os acionistas da Tesla em projetos de inovação, ou seja, se calhar também há em matéria de inovação e tecnológica algumas áreas que nós podemos identificar e diziam-me, alguém me dizia, penso que Paz Mamed me dizia que as CCRs estão muito bem preparadas para poder aproveitar
ajudar a identificar essas áreas onde Portugal se pode também tornar relevante. Exato. E que há fundos na área das indústrias inteligentes disponíveis para isso. É preciso fazer e avançar. E depois há também, deixa-me só dizer mais uma coisa que também achei interessante, que Ricardo Reis me disse. Eu acabei por não escrever, mas ele diz-me que Portugal também tem que aprender quando está a executar as medidas e quando as empresas estão a fazer as coisas, testar e fazer uma avaliação. Está a correr bem ou não está a correr bem? E se estiver... Ir monitorizando aquilo que está a ser feito. Avança, se estiver a correr mal, deixar de apostar naquilo. Muitos países têm muitas empresas florescentes e elas nascem e crescem todos os dias. Diz-se isso muito sobre os Estados Unidos, não é? E, portanto, ele também dizia que tem que se fazer essa avaliação e que devíamos estar a fazer isto já neste momento com os PRRs, ou seja, os investimentos que estamos a fazer com os fundos que vêm através do plano do PRR, de resiliência e recuperação, se estão a ser bem usados ou não, e se não estiverem redirecionados. No meio das guerras da Ucrânia, do Médio Oriente, mas também dos ataques dos Houthis no Mar Vermelho, é possível antecipar o que nos reserva o futuro da economia portuguesa neste cenário de incerteza? Porque estamos aqui a dizer que é preciso haver este investimento, é preciso abrir empresas, é preciso tentar, mas ao mesmo tempo estamos num cenário completamente incerto. O que é que podemos antecipar do que vem aí nos próximos anos? A incerteza é a palavra que mais se aplica aos momentos que vivemos. Temos uma tensão fortíssima no Médio Oriente, temos a Ucrânia, a guerra na Ucrânia a escalar, com a Rússia a falar em ameaças de guerra nuclear, com a Europa a dizer que, mesmo a Alemanha a dizer que temos que apostar mais no armamento, com Trump com possibilidade de chegar ao poder e dizer que se houver, que vai deixar de ajudar a Europa, ou seja, temos aqui uma tensão muito mundial, forte, sim, geoestratégica, mas que afetará Portugal e que pode mudar tudo de um momento para o outro, não é? Portugal, que depende muito, nós somos um mercado muito pequeno, esse também é um dos nossos problemas, somos um mercado de 10 milhões de habitantes muito limitado e portanto depende muito das exportações e do exterior, e nomeadamente do turismo, que hoje em dia é uma das mais relevantes fontes de crescimento para nós. Depende muito de uma certa estabilidade e do crescimento das economias, nomeadamente europeias e norte-americana. Para nós exportamos muito, nós exportamos ainda muito para a Europa, para a Espanha, para o Reino Unido, para a Alemanha, e portanto sem esses mercados a crescer é muito complicado para Portugal também crescer, não é? E nós, ainda por cima, como arrastamos este crescimento de menos de 1% nos últimos 20 anos, não temos assim muita margem de manobra para não ir por aí, não é? Porque, caso contrário, as coisas tornam-se bastante mais difíceis. Mas, portanto, ou seja, a incerteza é grande, mas é sempre, não é? Ainda quem esperava que a economia estivesse parada mais de mundial, estivesse ali num compasso de espera e parada durante mais de um ano quando foi a Covid, não é? Mas desta vez parece bastante forte com esta tensão toda e para Portugal, que é um país muito dependente dos mercados externos, torna-se ainda mais sensível. Resta-nos esperar para ver o que aí vem. Anabela, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Que Voz é Esta sobre as insónias. No microfone, o psiquiatra Hugo Simeão, especializado em psicologia do sono, e o testemunho também, noutro microfone, de Marta Poiares, de 39 anos, que sofre de problemas graves de sono há quase 2 décadas. Disse que a insónia afeta muito o seu humor. Tenho os nervos à flor da pele, o ruído faz-me confusão e a concentração é altamente afetada. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins e Tomás Delfim, muito obrigado aos dois, e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie o e-mail para tearribeiros@express.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.
O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.